Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão, hein? Eu vou colocar aqui o tema da live pra gente conversar, certo? A gente vai conversar sobre uma coisa que é muito importante para a restauração de casamento, para o amadurecimento, para muitas coisas aqui, certo? Eu vou colocar aqui o tema da live. Só a felicidade dentro do cumprimento do dever. Opa, gente, tudo bem? Boa tarde para vocês. Vamos lá. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que eu acredito que nos move, né? Que é a gente diferenciar o que é felicidade, né? E o que é prazer. Basicamente, dentro de todo o que é o cumprimento do dever, é aquilo que a gente faz, que a gente tem a obrigação, que a gente foi designado a fazer, né? Então tem coisas e papéis que o homem, que a mulher, que nós como ser humano, nós temos e precisamos fazer. E aí quando a gente faz essa determinada ação, a gente cumpre o nosso papel, cumpre o nosso dever, né? Isso no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, na nossa vida de casamento. Então, em toda a biografia humana sempre existiu o fazer as coisas, e esse fazer, essa ação delibera essa felicidade. Mas só existe essa felicidade no cumprimento do dever. E o cumprimento do dever para um homem, né? O que é que eu diria, né? O que é o cumprimento do dever? A gente não negar as nossas responsabilidades. Não, a gente essa geração, né, que a gente está vivendo hoje, que a gente tem hoje como parâmetro, fica muito complicado da gente tentar explicar isso daquilo que é o dever, daquilo que é real, daquilo que é para se fazer. Porque o que eu vejo é muitas pessoas se degladiando e fazendo com que o prazer ele seja a substância que move a pessoa. E então tudo fora isso, né, é prazer, tudo fora, tudo que contempla isso é o prazer, é a paixão e o desejo. Então existe uma grande diferença isso no cumprimento do dever. Não existe isso de prazer, de desejo no cumprimento do dever. Existe a felicidade plena, existe o que é real. Então quando o homem ele retira isso, né? Quando o homem ele é retirado disso, do cumprimento do dever, de honrar a tua esposa, de amar a sua esposa, de amar os teus filhos, de trabalhar de forma digna, de ter o trabalho como uma função apostólica, de ter o trabalho como uma função ali santa, como diz São José Maria Escrivá, o nosso trabalho precisa ser um meio de santificação para nós mesmos. Então, a gente precisa desse. Então, essas nossas ações enquanto homem, a gente é feliz, porque a gente está cumprindo aquilo que é nosso papel, que foi designado através da nossa vocação. Então, a mesma coisa eu falo para vocês mulheres. Tudo fora o cumprimento do dever não é felicidade, é uma mentira. Então, primeiro você precisa entender o que é o cumprimento do dever para com você, né? E para com os seus. O que é uma mulher? Qual que é papel? O que é papel da mulher dentro do casamento? O papel da mulher é ser cuidada, né? Ser provida, ser protegida, mas também é papel dela organizar os símbolos, cuidar do esposo, amar o esposo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar se for necessário. Então tudo, perceba, quando essas ações é retirada da mulher, ela sai do cumprimento do dever. E aí ela entra naquilo que a gente chama de injeções de dopamina, o prazer.
que é prazeroso. Tomar um banho quente é prazeroso, sexo é prazeroso, comer um sushi, o que gosta muito, é prazeroso. Só que a gente não pode ser movido somente a essas questões prazerosas, senão a gente vai viver na concupiscência da coisa, né? Vai viver naquilo que é só prazer. E isso, para nossa vontade, é muito ruim, né? A gente não consegue deliberar, a gente age só pelos afetos. A nossa vontade ele vai agir somente pelos nossos sentimentos e afetos. Então, é legal você tomar um certo cuidado com a tua vida em relação do que se encontra hoje, né? Do que é felicidade para você. Será que você não está confundindo prazer com felicidade, né? Então, você tem que saber muito bem o que é felicidade e o que é injeções de dopamina. A felicidade é um estado que você se encontra e eu costumo dizer que felicidade é um caminho, né? É um caminho até a verdade. E prazer é aquilo que você comeu, sei lá, comeu um sanduíche e depois que acaba aquele sanduíche ali, você acaba o prazer. Então não é felicidade, né? Então vocês têm que ter um pouco de cuidado com essa diferença entre felicidade e dentro do cumprimento do dever ou prazer dentro do cumprimento do dever. Então vocês têm que ter essa noção do que é, né? Então estejam atentas a isso, estejam atentos ao cumprimento do dever de vocês, estejam atentas àquilo que Deus confiou a vocês, né, na vocação de vocês, estejam atentos principalmente ao que é a felicidade, para que vocês possam contemplar isso de maneira sólida, de maneira real, dentro do casamento de vocês. Senão, vocês vão viver numa glamúria de prazer, vocês vão ser movidos a isso, e vocês não vão encontrar a felicidade no prazer. Você encontra só a felicidade no cumprimento do dever. E o dever enquanto esposa, eu sei que vai ter dias chatos, vai ter dias ruins, vai ter dias difíceis. Só que é a mesma coisa que eu digo. Tem muitas pessoas que eu não gosto de ir na academia, eu não gosto de fazer tal coisa, né? Cara, sem reclamar, sem murmúria, sem lamentação, bota lá o seu tênis, sua roupa e vai, né? A gente não precisa ter um tesão para fazer as coisas. A gente só faz. E a gente faz aquilo que é nosso papel, aquilo que é cumprimento do nosso dever. Sem isso, a gente não é feliz. A gente não é feliz. Eu te dou exemplos práticos de pessoas que estão fora do casamento. E aí, mas ele é feliz, porque ele está lá feliz, está sorridente e tal. Imagina, ele foi retirado do esposo de vocês o cumprimento do dever deles. Ele foi retirado, né? No caso, ele, né? Não estou falando que foi vocês que retiraram, mas ele às vezes se retirou do cumprimento do dever. Perceba que quando ele sai desse cumprimento do dever, não há verdade naquilo ali. E quando não há verdade, não tem como existir felicidade. Então, por exemplo, ele deixa de ser esposo e ele tem outra pessoa, ele deixa de ser pai porque ele se afasta dos filhos, e ele deixa de ser amigo porque também se afasta dos amigos para poder acreditar naquela narrativa que ele conta para ele. Então perceba, né? Ele se retirou do cumprimento do dever. Então não existe felicidade fora isso. Não existe felicidade fora do cumprimento do dever. Só existe dentro, só existe daquilo que é papel nosso. Eu, como esposo, eu preciso amar minha esposa, eu preciso honrar, eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal, eu preciso amá-la de todas as formas, eu preciso cuidar dela, eu preciso amar os meus filhos, eu preciso praticar uma religião. Isso daí é cumprimento do dever. Se eu me retiro disso, eu vou ser uma pessoa que sente prazer, que tem ali um prazer momentâneo e acaba. E aí eu não vou ter essa felicidade por completa da coisa. Então prestem atenção nisso. Prestem atenção no que você está fazendo dentro do casamento de vocês. Será que você está cumprindo o dever, né? Ou será que você está cumprindo só o prazer da coisa, né? Estejam atentas a isso. Certo, galera? Então, tenham em mente isso. Contemplem o casamento de vocês de forma... às vezes me perguntam sempre, que casamento, cara, casamento para mim é muito normal, né? Casamento é feito de um esposo, uma esposa normal e filhos normais. Não romantizem o casamento, né? Não romantizem. Se instalem na realidade e percebam que o casamento de vocês é um casamento normal. Então, que vai ter paixões, vai ter a paixão ali da esposa com o esposo, vai ter o amor, vai ter a cumplicidade, vai ter o companheirismo, mas sobretudo também vai ter as discussões, né? E aí vocês precisam ser adultos e conversarem e depois se amarem. Então, perceba que quando a gente é retirado disso, quando a gente é retirado desse papel,
a gente perde a nossa felicidade por completo, porque a gente não consegue ser movido por outra coisa, entendeu? Então não existe felicidade fora do cumprimento do dever, não existe felicidade fora daquilo que é o teu dever enquanto esposa, enquanto esposo. Não existe, não existe. Esqueça essa balela de que existe felicidade, existe felicidade naquilo que é prazer. Não existe. Existe felicidade naquilo que é árduo e naquilo que é difícil, que é o nosso cumprimento do dever, que não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil, não é fácil, mas perceba que quando a gente tem a gente consegue cumprir o nosso dever ordinário, né? A gente consegue ali fazer as nossas orações, a gente consegue ali ir para a Santa Missa, a gente consegue ali amar a nossa esposa, a gente consegue ali trabalhar de forma digna, intensa, com presença de Deus, a gente consegue amar os nossos filhos. Perceba que quando a gente chega ao final do nosso dia, existe uma felicidade que toma conta da gente. Existe é meio que um cumprimento, né? Eu consegui cumprir aquilo que é meu dever. E quando eu consigo fazer isso, literalmente há uma felicidade, há uma verdade. Então tudo fora isso é mentira e não existe. Fechado? Então é isso, galera. Até amanhã, nesse mesmo horário. Abraço.